Tarde. Estou muitíssimo bem acompanhada aqui no palco com o professor João Lobo Antunes. Eu também acho. Isto é um duo, vamos fazer um dueto. E estamos muito bem acompanhados por todos aqui nesta sala Auditório José Mariano Gago para mais uma conferência das últimas quintas-feiras de cada mês, com um ciclo de conferências que fazemos em parceria com o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. E, portanto, todos os temas são dedicados e são trabalhados em conjunto com o Conselho, de que o professor João Lobo Antunes é o presidente. Não vou falar dos oradores, claro, porque já os vão conhecer muito bem daqui a pouco. Aliás, eles são muito conhecidos todos, mas conhecer melhor o seu pensamento e aquilo que sabem sobre o assunto de hoje. Mas a Vera Novaes, que é jornalista do Observador e é comunicadora de ciência, fará devidamente a apresentação de todos, do José Matos, da Paula Tamagnini e do Pedro Fevereiro. E, portanto, eu, aproveitando esta ocasião que é rara, porque da última vez eu não pude estar cá consigo, e, portanto, hoje, como estamos aqui os dois, eu vou mesmo aproveitar e dar a palavra por inteiro ao professor. Obrigada. Eu não tenho nada a acrescentar, a dizer só que isto foi uma iniciativa muito feliz das duas instituições, uma parceria que tem tido um excelente resultado. Os temas são atraentes e interessantes, e os oradores são escolhidos, enfim, dentro daquilo as possibilidades que temos de fazer este tipo de seleção. Estamos muito felizes, naturalmente, com os que temos hoje, como estivemos nas últimas sessões, e, portanto, eu só queria dizer que eu conheço a doutora Rosalia há muitos anos, colaborámos em muitas ocasiões, e, de facto, que não vejo o tema da biologia sintética, posso-vos garantir que a doutora Rosalia não é sintética. É uma pessoa, é um produto natural, com uma atividade, com uma inteligência que deu, de facto, à ciência viva. Eu tinha razão em convidar a professora a falar. Este pavilhão a sua vida. E, portanto, quer dizer, ela é mãe, pai, é tudo. E construiu, de facto, uma obra maravilhosa, do qual nós todos temos de nos orgulhar, por um lado, e que temos que manifestar a nossa gratidão perene por aquilo que já foi conseguido, muito, não só aqui, mas em Portugal inteiro. Portanto, mais uma vez, Rosalia, é um gosto e um prazer estar aqui, e espero que possamos colaborar noutras iniciativas, já que esta tem tido tão bons frutos. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigada, João. Só para dizer que a sessão pode ser seguida em qualquer parte do país ou do mundo pela internet. Obrigada. Boa tarde a todos e muito obrigado por estarem aqui hoje, porque sem o público não era possível fazer esta iniciativa. Obrigado ao Pavilhão do Conhecimento
por promover estes debates e obrigado aos oradores que se disponibilizaram para estar aqui presentes hoje. Eu vou apresentá-los um enquanto os chamo para o palco. O José Matos é bastonário da Ordem dos Biólogos, é investigador no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, especializou-se em genética molecular e melhoramento de plantas e vai-nos dar um enquadramento geral sobre a biologia sintética. Pode ocupar um lugar. Temos também connosco Paula Tamagnini, trabalha no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, no Porto, onde coordena o grupo de Bioengenharia e Microbiologia Sintética. Vai apresentar-nos alguns dos projetos em que está envolvida relacionados com a biologia sintética. Paula. Temos ainda Pedro Fevereiro, que é diretor do Laboratório de Biotecnologia de Células Vegetais do Instituto de Tecnologia Química e Biológica. Já colaborou com o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e é esta perspectiva ética que nos vai trazer aqui. Aproveito para vos dizer que o debate segue às 3 apresentações, cada apresentação terá cerca de 10 minutos e depois vamos poder todos conversar um pouco sobre os temas que foram levantados. Boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo. Quero agradecer o convite para estar aqui hoje. Eu não me lembro de alguma vez ter recusado um convite do Ciência Viva, eventualmente alguma vez tenha estado doente, porque de facto é sempre um prazer estar aqui e em reconhecimento do que esta instituição tem feito pela divulgação de ciência no nosso país e, portanto, podem contar sempre comigo. Aquilo que eu venho aqui fazer é essencialmente fazer um enquadramento do que é a biologia sintética e nós temos aqui várias imagens. Uma imagem de olhar para a célula como uma fábrica, a chamada engenharia genética, portanto, no sentido de como se fosse, de uma forma engenheiral, fazer as modificações do DNA. E aqui uma planta com algumas modificações, uma planta modelo com algumas modificações que se fazem neste tipo de trabalhos. Ora bom, a biologia sintética nós podemos definir como o seguinte. É um ramo interdisciplinar entre duas ciências, a biologia e a engenharia. Combina várias disciplinas destes domínios, como a biotecnologia, a biologia evolutiva, a biologia molecular, a biologia de sistemas, biofísica, a engenharia computacional, a engenharia genética. E há 2 grandes tipos de biologia sintética. Por um lado, o design e a construção de novos compostos, dispositivos e sistemas biológicos. E, por outro lado, o redesenhar de sistemas biológicos naturais já existentes com objetivos de aplicação útil. Portanto, vamos ver alguns exemplos do que estamos a dizer. Um dos exemplos mais conhecidos é os biocombustíveis. Mais conhecidos no sentido em que tem sido muito divulgado, portanto, a utilização de biocombustíveis como alternativa aos combustíveis fósseis. E, portanto, há várias fontes que podem ser utilizadas para isso. Mas eu gostaria de vos falar, essencialmente, daquilo que, dentro da biotecnologia, há, neste momento, considera-se que há um código de cores para se perceber melhor. A biotecnologia vermelha, que tem a ver com a biotecnologia dos cuidados de saúde, novos métodos de diagnóstico em saúde, novos medicamentos, etc. A biotecnologia verde, que tem a ver principalmente com a parte agroindustrial, os desenvolvimentos agroalimentares. E a biotecnologia branca, que o seu principal objetivo é produzir produtos que substituam as chamadas indústrias químicas mais poluentes por produtos naturais que sejam mais amigos do ambiente. Então nós vamos fazer aqui ver só aquilo que tem sido a nossa sociedade neste último século. Por um lado, até ao século XIX, quando nós, humanos, queríamos fazer qualquer coisa, queríamos fazer um mobiliário para a nossa casa, utilizávamos a madeira que tínhamos disponíveis. Quando queríamos fazer ferramentas, utilizávamos os metais que estavam disponíveis. Quando queríamos fazer roupa, utilizávamos produtos naturais, a lã, a seda, o algodão. Quando queríamos dar cor a estas roupas ou outros produtos, usávamos corantes naturais derivados de plantas e de animais. Como é que isto se alterou? No século passado, principalmente na segunda metade, surgiram materiais artificiais sintéticos derivados do petróleo. Portanto, começámos a utilizar cada vez mais plásticos
nylon e outras fibras artificiais para o vestuário e corantes sintéticos derivados de síntese química. Ora bom, o que é que acontece com o crescimento da população mundial? A quantidade de produtos sintéticos, e aqui falamos de sintéticos no sentido em que síntese química foram utilizados, foram de tal maneira que foi gerado um conjunto enorme de desperdícios, de resíduos, que nós temos hoje muita dificuldade em resolver. E é aqui que surge a parte da biotecnologia branca, que vai repor a utilização de produtos naturais derivados de células biodegradáveis e mais amigos do ambiente, que produzem menos desperdícios e usam menos energia. Biopolímeros, biomiméticos, etc. Um dos exemplos disto tem a ver com aquilo que, espero que os mais novos não sabem o que eu estou a falar, mas os menos jovens lembram-se dos anúncios do Presto. E, portanto, os anúncios do Presto diziam que tinham uns glutões. Esses glutões não são mais do que enzimas que degradam as nódoas. Se nós temos uma nódoa de azeite, que é um lípido, temos uma lipase que degrada o azeite. Se temos uma nódoa de ovo, que é uma proteína, temos uma protease que degrada a proteína. Ora bom, os nossos detergentes que usamos diariamente para lavar a roupa em nossas casas têm, de facto, enzimas que, na sua quase exclusividade, são produto de micro-organismos que foram geneticamente modificados, não só para produzir maior quantidade dessas enzimas para a indústria, para os preços serem mais baratos, mas também para poderem funcionar a temperaturas mais baixas, significando que na nossa máquina de lavar nós não precisamos de usar temperaturas tão altas, poupamos energia porque elas funcionam a temperaturas mais baixas. E obviamente que essa engenharia de proteínas, essa modificação, foi feita artificialmente. Portanto, são produzidas enzimas que não existiam como tal na natureza e passaram a existir. Outro exemplo tem a ver com os PHAs e tem a ver com um exemplo é uma bactéria que cresce só com água e açúcar e pode produzir até 85% do seu peso seco num produto que é o PHB, que torna este micro-organismo uma fábrica de bioplástico em miniatura. Portanto, o que acontece, tem aqui umas imagens desta bactéria. Reparem como a grande parte da estrutura desta bactéria são reservas de um polímero que é natural, mas que tem as mesmas características do plástico. Ou seja, tudo aquilo que hoje se faz com plástico sintético derivado do petróleo é possível fazer com esta bactéria, com o produto produzido por esta bactéria, o composto produzido por esta bactéria, que é biodegradável e, portanto, não tem esses resíduos. Já existem lojas que só vendem produtos produzidos desta maneira e vocês reparem como não só naquilo que nós utilizamos, desde embalagens até escovas de dentes, etc., tudo é possível produzir com este material e, portanto, resolve-se esse problema dos poluentes e da acumulação de produtos derivados do petróleo. Obviamente que esta bactéria que nós vimos aqui tem um crescimento relativamente lento. Portanto, produz grande quantidade, mas de uma maneira muito lenta. Uma das maneiras de nós resolvermos este problema e termos este produto em quantidades muito maiores e a preços mais acessíveis é, por engenharia genética, fazer com que este produto possa ser produzido por uma outra bactéria de crescimento muito mais rápido e, portanto, se cresce mais rapidamente, vai produzir aquele produto mais rapidamente, significa que os preços são mais baixos e, portanto, pode ser economicamente muito mais competitivo em relação ao plástico. E em relação a tudo aquilo que pode ser feito, imaginem, portanto, podemos fazer pratos, utensílios, material para embrulho, as embalagens para shampoos e etc., sacos de lixo, fraldas descartáveis, tudo isso pode ser produzido com este material, inclusive na utilização médica, até para linhas para suturas e as cápsulas para medicamentos. Também na agricultura pode ser utilizado como veículos para libertação lenta para fertilizantes, pesticidas, herbicidas, etc. E, portanto, isto devido a serem biodegradáveis, não tóxicos e insolúveis em água. E eu queria terminar esta minha breve apresentação com um inquérito que foi feito na Universidade de Heidelberg a um conjunto de pessoas em que lhes perguntavam: a biologia sintética é? E vocês reparem como um grande número de pessoas dizia que é uma possível solução para muitos problemas. Mais de 75% das pessoas diziam que é interessante. Muito pouca gente, estes 2 pontinhos, significa, a maioria das pessoas não disse isso, que é não me interessa.
Portanto, a maior parte das pessoas mostrou que estava interessada nisso, portanto, não foi lá para a negativa, muito poucas pessoas consideravam que era perigoso. E então, o que eu acho interessante neste inquérito é que eles também perguntaram, então, em função disto, então o que nós deveríamos fazer era... É interessante porque, reparem, se nós achamos que pode ser um problema, uma solução para muitos problemas, então o que deveríamos fazer era investir mais em investigação. Se nós achamos que é interessante, então devemos ter uma maior divulgação para o grande público. E se nós achamos que há muito pouca gente a achar que isto não é interessante, então devemos abrir este conhecimento ao público. E se achamos que se achamos que não é perigoso, então deveríamos, se achávamos que era perigoso, deveríamos parar a investigação. E reparem como muito pouca gente considera que deveria parar a investigação sobre isto. Portanto, a maior parte das pessoas dizem que deve continuar essa investigação. Portanto, eu acho este inquérito bastante interessante. E, portanto, se quiserem, depois posso dizer o site onde tem mais dados sobre isto, a quantidade de pessoas, o nível etário, etc. Mas é um estudo bastante interessante que eu gostaria também de ver feito no nosso país. Pode ser que aqui seja esta conversa que nós vamos ter possa também servir para isso. E, portanto, a mensagem que eu gostaria de deixar é que a biologia sintética é essencialmente a produção de compostos naturais ou de dispositivos naturais que não existiam na natureza como tal e passaram a existir. E para isso podemos fazer com um conjunto sofisticado de ferramentas. E as potencialidades são enormes. Eu falei aqui ainda mais na parte mais ambiental de produtos, mas de certeza que os meus colegas vão falar também sobre outras áreas e por isso não queríamos sobrepor. Mas, de facto, não deve haver receio para aquilo que esta tecnologia pode trazer e eu acho que deve haver muito entusiasmo sobre a maneira como nós podemos voltar atrás e evitar alguns erros que fizeram no passado, exatamente com os produtos sintéticos, no sentido da síntese química. Eu não gosto muito da expressão biologia sintética, assim como também não gosto muito da expressão da agricultura biológica, portanto, da agricultura biológica, acho que é uma má tradução do organic farming, do inglês, mas, de qualquer modo, é importante sentir-se que estamos a falar da síntese natural, síntese biológica, com produtos que podem resolver muitos problemas da nossa vida. Obrigado. Obrigada, José Matos. Paula Tamagnini, por favor. José Matos apresentou-nos aqui algumas das potencialidades da biologia sintética, o que pode resultar desta investigação. Paula Tamagnini trabalha na área e vai-nos apresentar certamente todos os exemplos. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite e dizer que tenho muito orgulho em participar neste tipo de divulgação da ciência, que acho que é muito importante. Eu vou ignorar um pouco o primeiro slide, porque já foi dito um pouco o que é a biologia sintética. É o design de novas partes, modos e circuitos que não existem no mundo natural, ou redesenhar sistemas de maneira a que eles desempenhem ou novas funções ou uma determinada função, e isto foi só possível porque ultimamente houve grandes avanços na ciência, numa série de áreas, mas principalmente na síntese em larga escala de DNA. A síntese em larga escala de DNA tornou a biologia sintética possível. A síntese de DNA, o custo da síntese de pedaços grandes de DNA desceu abruptamente, como se pode ver no... não passou, desculpem. Como se pode ver neste slide. Neste momento, sintetizar DNA é muito barato. Para sintetizar uma porção de DNA funcional, um gene, por exemplo, custa $100, $150. Portanto, é possível sintetizar DNA em grande escala. Isto, obviamente, também corta o tempo que é preciso para produzir um organismo geneticamente modificado. Para além disso, eu costumo dizer aos meus alunos que nós passamos da possibilidade de ler o código genético para a possibilidade de o escrever, e de o escrever letra a letra. A biologia molecular era o pronto a vestir. Nós pegamos numa porção de DNA num gene de um organismo e vamos inseri-lo no outro organismo e esperamos que tudo corra bem. Na biologia sintética, não. Tudo isto é personalizado. Nós, ao escrever o DNA letra a letra e ao mandá-lo sintetizar e ao receber esse pedaço tal e qual como queremos,
estamos a adaptar as formas ao corpo, ao organismo onde o vamos introduzir, ao nosso hospedeiro, ao nosso chassi. Portanto, temos, como já disse José Matos, muito mais controle do que tínhamos antigamente. A biologia sintética dá-nos um grande controle sobre aquilo que nós estamos a fazer. A biologia sintética também é a aplicação... Ai, desculpem, que eu não estou a passar. A aplicação... Estava aqui no computador, não estava a olhar. A aplicação dos conceitos da engenharia à biologia. Porquê? Porque nós vamos ter partes biológicas padronizadas que poderão ser montadas em módulos e circuitos e que depois vão ser introduzidas num chassi. O nosso chassi pode ser uma célula que já existe e cujo genoma vai ser modificado, cujo DNA vai ser modificado, ou pode ser, em última análise, uma célula artificial com genoma totalmente sintético. E aí temos vida artificial. A vida artificial ainda não foi feita, assim como eu a estou a descrever, mas já houve um genoma totalmente sintetizado e metido num organismo ao qual foi tirado o seu genoma natural. Não sei se ouviram falar do Craig Venture, mas foi isso que já aconteceu. O que é que são estas partes biológicas padronizadas? São promotores. O que é que são promotores? Para aqueles que não sabem nada de biologia, são como interruptores que vão ligar ou desligar determinadas porções de DNA. Também podem funcionar, como vão ver daqui a pouco, como rióstatos. Nós podemos só aumentar a intensidade, em vez de ligar e desligar, ou diminuir a intensidade daquilo que nós queremos. Pode ser um gene modificado que, por exemplo, vá dar origem a uma proteína com um local ativo modificado, uma enzima modificada, que é mais eficaz, por exemplo. Ou pode até ser uma proteína que faz duas funções em vez de uma só, que tem dois locais ativos. Tudo isto já foi feito. Eu vou falar um bocadinho daquilo que nós fazemos no nosso grupo de investigação, no I3S no Porto, de uma maneira muito simplista. Nós estivemos envolvidos em 2 projetos europeus de biologia sintética na área dos biocombustíveis. O que é que nós pretendíamos? Nós pretendíamos desenvolver tecnologia que permitisse produzir biocombustíveis em larga escala. Os nossos organismos de eleição são as cianobactérias. São bactérias que fazem a fotossíntese, como as plantas, como as algas, e, portanto, podem captar energia solar, o que significa que podem viver praticamente só com sais minerais, não precisam de mais nada para fabricar os seus produtos. A nossa bactéria é o Cinecocystis, que é esta que vocês veem aqui, muito verdinha, e nós fazemos tudo em pequena escala no laboratório, mas tínhamos a trabalhar connosco uma empresa italiana que faz bioreatores que estão aqui em Florença. Isto é um bioreator, cada um destes painéis leva cerca de 50 litros, está muito escuro, mas é verdinho, bem verdinho, e o bioreator no total tem 1.300 litros. Ao passarmos desta pequena escala, da escala laboratorial para uma escala industrial, temos logo um problema, que são as condições ambientais. Nós não controlamos as flutuações de temperatura e a quantidade de água potável que é preciso usar, 1.300 litros, é muito. Portanto, um dos nossos desafios foi tentar solucionar ou tornar o nosso chassi, a nossa cianobactéria, mais robusta às condições ambientais, às flutuações de temperatura e a poder crescer em água salgada. Também porque nós no laboratório temos tudo esterilizado, mas quando vamos para o meio ambiente não podemos ter essas condições. Nós lavamos, limpamos, usamos até alguns produtos agressivos para ter estes bioreatores muito limpos, mas na verdade há contaminantes e há predação das nossas cianobactérias. Ora bem, colaborando com a M2M, que foi a empresa que fez aquele bioreator, eles deram-nos as condições, as flutuações de temperatura e luminosidade de um dia de junho em Florença, onde o reator está instalado, e verificaram que as condições dentro daqueles painéis do bioreator, que eram 50 painéis, variava entre os 20 e os 41 graus.
A temperatura ideal de crescimento da nossa cianobactéria em laboratório são 30 graus e quando a sujeitamos a estas flutuações de temperatura, há um decréscimo acentuado de crescimento, como se pode ver desta linha azul para esta linha vermelha. Então, o que é que nós pensamos? Nós pensamos, vamos ver se esta cianobactéria tem já alguma maquinaria que lhe permita resistir a choques térmicos e vimos que ela tinha já umas proteínas chamadas proteínas de choque térmico que, quando ela era sujeita a temperaturas elevadas, apareciam na célula. Então nós dissemos, vamos pôr estas proteínas sempre na célula, portanto elas já estão lá para a defender. Vamos aumentar as defesas naturais desta cianobactéria. E então fizemos um módulo, isto aqui é o tal interruptor que eu vos falei, o tal promotor, e da primeira vez não correu muito bem. Mas depois pusemos-lhe lá um rióstato e aumentamos a intensidade e realmente a nossa cianobactéria já cresce, tem um crescimento 7% superior com este módulo sintético. E reparem, nós não fomos buscar nada a outro organismo, fomos pegar na própria maquinaria da célula e fomos modelá-la de maneira a ser mais eficaz. Usamos tudo que a própria cianobactéria já tinha, só mudamos a maneira como essas pecinhas funcionavam dentro da própria célula. Também fizemos algo de semelhante para o sal e tentamos primeiro usar os solutos compatíveis, que são pequenas moléculas também que alguns organismos produzem para poder sobreviver em condições de salinidade elevada, e nós fomos ver se esta nossa cianobactéria produzia alguns solutos compatíveis. Produzia um, que se chama glucosilglicerol, o nome não interessa, e tentamos mudar essa maquinaria. Simplesmente isso não resultou, não funcionou. Então pensamos, vamos olhar para outras cianobactérias, primas desta, que vivem em ambientes salinos, e fomos lá buscar uma via metabólica. Aqui já foi mais complicado, já tivemos que ir buscar uma série de genes, uma série de proteínas e uma série de enzimas, na verdade. E também usamos vários daqueles interruptores, daqueles rióstatos. E ao fazer isto, conseguimos fazê-la crescer em 7% de sal. 7% de sal são concentrações elevadíssimas. A água do mar anda à volta dos 3%. Portanto, reparem aqui, a estirpe selvagem não crescia, mas a nossa estirpe, com o tal módulo de produção de betaína, que é o soluto compatível, conseguia crescer em 7% de sal. Esta parte já não foi feita só por nós ajudamos no desenho, mas é o módulo de produção de hidrogênio. Eu disse-vos que nós estávamos interessados em biocombustíveis. Foi feita em colaboração com a Universidade de Uppsala, onde eu fiz o meu doutoramento, na Suécia, e então aqui eles foram buscar uma enzima que produz hidrogênio, que é uma enzima que vem de uma alga. Porquê? Porque é mais resistente às condições também ambientais, nomeadamente ao oxigênio, e esta enzima, nós ajudamos no desenho deste módulo, foi fundida com o seu dador natural de eletrões para ser mais eficaz, ou seja, pusemos duas proteínas que normalmente na célula estão espalhadas pelo citoplasma, pusemos-las num sítio só, ligadas uma à outra, para elas serem mais eficazes. Este módulo funciona muito bem numa bactéria modelo, que é Escherichia coli, muitos de vocês já ouviram falar, mas não funcionou muito bem na nossa cianobactéria. Nós agora já percebemos quais são esses problemas e estão em via de resolução. Como nós ainda não temos um exemplo de sucesso, ainda não passamos para o mercado com os biocombustíveis, eu quis mostrar aqui também um caso de sucesso na biologia sintética. E o caso de sucesso é a produção de artemisinina. A artemisinina é uma potente droga antimalária e era originalmente extraída de uma planta que é a artemisia. O problema era que tinha sempre quantidades muito diminutas, eram preciso grandes quantidades da planta para ter quantidades muito pequenas do composto, e estes produtos de origem vegetal são muitas vezes muito complexos, são metabolitos secundários, não são primários, portanto a planta
tem umas vias muito complicadas para os produzir e ou não é possível sintetizá-los ou não é rentável. A equipa do J. Kinsling em Berkeley decidiu apostar na produção de artemisinina usando uma abordagem de biologia sintética. E o que é que eles fizeram? Também foram ver as vias metabólicas da levedura, e isto tem muito trabalho computacional. No nosso projeto também nós temos um modelo computacional do metabolismo da nossa cianobactéria e aqui eles fizeram o mesmo com a levedura e verificaram que, usando os tais reóstatos, os tais interruptores e aumentando esta via metabólica toda que já existia na levedura e desligando depois aqui, fechando aqui a torneira, tinham aqui um composto, este FPP, e se acrescentassem mais 3 enzimas, aqui só estão 2, mas eles acrescentaram ainda uma terceira, 3 enzimas conseguiam produzir na levedura o ácido artemisínico. Aqui, e como me confessou o J. Kinsling, também tiveram um bocadinho de sorte, porque o que aconteceu foi que a levedura não gostava deste composto, ele é tóxico para a levedura e ela excretava-o. Ao excretá-lo era fácil recuperá-lo e, por síntese semissintética, eles convertiam o ácido artemisínico em artemisinina e tinham as quantidades de droga que queriam, porque podiam fazer isto em larga escala, em bioreatores, em laboratório. O J. Kinsling foi um bocadinho para além disto, convenceu várias empresas a abdicarem das suas patentes e conseguiu pôr a artemisinina no mercado. A artemisinina não é usada sozinha na terapia, é usada com outras drogas, mas conseguiu pô-la no mercado a preço de custo. E em 2014 já havia 35 toneladas de artemisinina produzida usando o método de J. Kinsling e uma abordagem de biologia sintética. Obrigada. Obrigada, Paula Tamagnini, por nos ter apresentado exemplos de como... Pedro, por favor. Por nos ter apresentado exemplos de como se pode transformar e trabalhar trabalhar na biologia sintética em laboratório. O Pedro Fevereiro vai agora abordar-nos algumas questões de ética, porque toda a investigação deve se basear também em princípios de ética. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao Ciência Viva, em particular à Rosalia e também à Ana, que não está aqui. Queria cumprimentar muito em particular o João Lobantunes e também a Vice-Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Lucília Nunes, que por acaso neste momento também não está aqui. Desculpem, não, obviamente quero cumprimentar as restantes pessoas que estão na assistência e também as pessoas que estão aqui assim, os meus colegas de mesa. Eu vou começar por fazer para vos dizer algumas coisas. A primeira é que eu sou um péssimo comunicador. Sou tipicamente uma daquelas pessoas que fala entrecortado. Começa a falar e depois de repente para pensar se a próxima palavra é aquela que eu devo dizer ou não, e depois retoma, e depois de vez em quando não consegue completar bem o pensamento que estava a tentar transmitir. A segunda coisa que eu vos quero dizer é que eventualmente haverá uma outra pessoa na assistência que me conheça e eu não vou falar de plantas geneticamente modificadas. Está bem? Isto é um aviso, porque eventualmente alguém poderá pensar que o farei. Portanto, e o primeiro slide que eu pus fui eu. O que é que eu sou? Eu sou biólogo. Acabei, por várias razões, a trabalhar numa área que poderia, genericamente, biologia molecular e celular de plantas, essencialmente, embora de vez em quando trabalhe com bactérias. E também, por várias razões, acabei por tentar trabalhar em biotecnologia vegetal. Eu digo tentar porque, para trabalhar em biotecnologia, a minha perspectiva de biotecnologia não é uma perspectiva de uma ciência, mas sim de uma atividade que tem como finalidade a produção, o desenvolvimento de produtos para entregar à sociedade. E, portanto, eu não faço biotecnologia, eu faço investigação que poderá vir a resultar em produtos da biotecnologia.
Eu agora introduzo aqui uma pergunta, porquê bioética? O tema aqui é ética nas ciências da vida. Para mim, ética nas ciências da vida é bioética, por causa do prefixo. E porquê é que eu me dou ao luxo ou acham que eu posso falar de bioética? Por uma razão muito simples, porque por acaso tive alguma formação e que por acaso, ou por várias razões da vida, acabei por ser, durante algum tempo, membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. E isso ajudou-me a organizar um bocadinho a minha cabeça porco organizada relativamente a estes assuntos e, eventualmente, a ser capaz de falar um bocadinho sobre isto. Mas é só isso. Não tenho uma formação específica em bioética, não sou filósofo, sou claramente um biólogo. Está bem? A outra razão porque falo sobre... Porque se calhar também me pediram para falar sobre biologia sintética, da qual eu sei muito pouco, é porque eu, desde há muitos anos, que tento fazer alguma coisa na área da informação em biotecnologia. Está bem? E essa atividade é uma atividade paralela à minha atividade profissional, é algo que faço também entrecortadamente, que tento desenvolver e, portanto, se calhar por causa disto tudo é que acabaram, neste caso particular, que acabaram por falar comigo. Eu vou passar isto porque se torna amassador, só quero dizer-vos uma coisa, que para mim, uma das coisas que eu aprendi que é fundamental e que ajuda muito a esta conversa que a seguir iremos ter, que espero que iremos ter, é que bioética para mim é igual a diálogo e é igual a comunicação. Portanto, eu não entendo a existência da ética ou da bioética sem a existência de um diálogo e de uma comunicação. E, portanto, esta iniciativa, desse ponto de vista, é absolutamente excelente, porque permite que entremos em diálogo e que entrem em diálogo pessoas que têm formações específicas com outras pessoas que têm outras formações e outras perspectivas de vida. E isso é que permite, eventualmente, chegarmos a acordo sobre o que é que devemos ou não devemos fazer neste campo particular que estamos a abordar hoje, que é a biologia sintética. Está bem? Uma das particularidades da ética, eu pus ali o prefixo bio, mas da ética em geral, é que, contrariamente às expectativas, é que não existe uma ética. Existem várias correntes éticas. E um dos problemas que sempre encontramos, e eu não vou, obviamente, dedicar-me a descrever e a particularizar isto, mas apenas para vos dizer que um dos problemas que encontramos sempre neste diálogo é que, com mais ou menos informação, todos nós acabamos por emitir opiniões que se enquadram ou numa, ou mais numa, ou noutra das correntes éticas pré-existentes e já desenvolvidas. Mais ou menos conscientemente fazemos isto. E isto é um problema. Na realidade, é um problema. Está bem? Mas é só para vos dizer, porque mais tarde ou mais cedo poderemos cair, quando tivermos a discussão, acabaremos por cair em opiniões e em perspectivas que vão cair numa destas correntes, e isto é preciso, de alguma forma, ter alguma consciência de como é que essas opiniões se enquadram e de como é que isso permite ou não fazer-nos evoluir nas decisões que teremos de tomar mais à frente. De qualquer forma, independentemente daquelas correntes, existe um conjunto de princípios que muitos de nós vão aceitando como mais ou menos razoáveis. E esses princípios têm a ver, alguns deles têm uma história, outros têm muito a ver com a prática médica e com a ética médica e que estão aqui elencados. E, olhando para estes princípios, nós podemos já confrontá-los eventualmente com o que é que a biologia sintética pode ou não fazer, ou como é que ela pode interagir com a necessidade de preservar alguns destes princípios, ou todos eles. Está bem? Isto são só pequenas introduções. Não vos vou amassar outra vez com o que é a biologia sintética. São definições, não é? Já foi, os dois anteriores oradores falaram sobre isso, eu não vou voltar a isso. Vou só estar aqui por causa do que está aqui assim em baixo, por causa destas duas questões. E eu apenas apresento questões. Não vou dizer o que é que eu penso. O que é natural? As pessoas têm por assumido
que sabem o que é natural. Pois a minha pergunta, claramente, e eu sou biólogo, como vos disse ao princípio, é o que é que de facto é natural? E a segunda pergunta é se o que os humanos fabricam é não natural. E só vou lembrar algo que o Zé Matos disse. Nós utilizamos compostos provenientes do petróleo e dizemos que isso não é natural. E a minha pergunta é, não é natural? E vou deixar a pergunta no ar. O Zé Matos também já falou nisto, que a biologia sintética é uma terminologia ou é uma expressão que é um bocadinho complicada. A gente diz que sintético é algo que é resultante de síntese e, portanto, é algo que é artificial. Mas, na realidade, para a maior parte das soluções, e vimos algumas das soluções apresentadas pela Paula, eu diria que só não é... O que há de artificial é porque nós juntamos módulos, mas esses módulos até já existem. Eventualmente podemos ajustá-los de forma a que se expressem melhor num determinado tipo de organismo. Podemos fazer pequenas alterações, mas eles existem. Não é algo que venha do nada. E eu vou já dar um exemplo de alguma coisa que poderia ser completamente artificial, está bem? E a outra coisa, pronto, e depois pus aqui biologia sintética, fui à procura do que era a síntese, que é uma operação pela qual se reúnem corpos simples para formar os compostos. Portanto, a componente de síntese até nem está muito mal. Mas o problema é, biologia e sintética, para mim, são dois termos que não casam muito bem. E esta estranheza cria, do meu ponto de vista, cria logo uma certa aversão para quem não está bem adaptado ao tema, ou para quem não conhece bem a ciência, começa a pensar, que raio de coisa estranha é esta de biologia sintética? E eu começo logo a pensar na reação visceral que as pessoas têm quando leem estas três palavras, que é a mesma reação visceral de isto é estranho, o que é que eles estão a fazer? Que raio é que eles estão a fazer? Isto vai ser perigoso. Ok? Portanto, é por isso que a terminologia biologia sintética para mim não me é muito agradável, porque entra imediatamente em muitas pessoas, aparece logo uma reação visceral contra a perspectiva de existir uma área de atividade que tem esta denominação, tal como estas três pequenas letras. Objetivos da biologia sintética. Também não vos quero prender muito para isto, mas neste caso queria-vos só dizer que há duas grandes áreas. Uma tem a ver com gerar componentes moleculares funcionais, já vimos isto tudo, e aqui há três coisas que eu queria chamar a atenção. Uma, já foi falada, é a construção de uma célula bacteriana minimalista. Basicamente, este laboratório conseguiu, já vai numa terceira versão desta possibilidade e como já foi dito também, basicamente foi construído um genoma de novo e foi introduzido num chassi, numa carapaça, numa bactéria que foi retirado o seu genoma original. Uma das coisas que é curioso neste resultado é que cerca de 1/3 dos genes que foram introduzidos e que são necessários para manter a viabilidade e a multiplicação celular são genes que se desconhece completamente a sua função. Okay? Portanto, cerca de 150 destes genes foram introduzidos 400 e qualquer coisa, cerca de 150, as pessoas não sabem como é que eles funcionam, porque é que eles estão lá. Ou seja, sabem que têm que estar lá, mas não sabem a sua função. Uma segunda coisa, e agora vou entrar já na quase ficção, é criar vida, por exemplo, utilizando DNA de cadeia tripla. Nós sabe-se que isto é possível, criar DNA de cadeia tripla, mas uma coisa é criar a molécula, outra coisa é conseguir com que essa molécula seja capaz de sustentar vida. E isto, sim, já entra no domínio de algo que, para já, tanto quanto sabemos, não costuma acontecer na natureza. Mas existe uma terceira ideia que poderia ser interessante e que vem nos livros de ficção científica,
E se conseguíssemos utilizar o silício para substituir o carbono e produzir uma vida com base em silício? Okay? Não é... existe alguma bibliografia sobre isto, não científica, mas isto poderia ser um objeto da biologia sintética. Um outro objetivo da biologia sintética tem outro aspecto, que é melhorar a compreensão daquilo dos sistemas vivos. E aqui, por exemplo, voltar atrás com o que já vos falei, saber qual é o número mínimo de genes necessários para a sobrevivência e divisão celular, pode ser um aspecto muito importante, até para a nossa própria sobrevivência. Assim como poderia ser interessante perceber de que forma, quais foram os componentes que se associaram durante o processo evolutivo para criar as células primordiais. Porque nós andamos... Sim, o aparecimento da vida, nós temos uma perspectiva de que a vida foi aparecendo através da associação de moléculas químicas numa sopa química primordial, e existem várias teorias de como é que estas moléculas se associaram e como é que se foram juntando, mas na realidade temos muito pouco conhecimento de como é que a determinado momento, de facto, as células se formaram. Portanto, a perspectiva de, através da biologia sintética, conseguimos compreender como é que isto se interligou, como é que se foram criadas ligações entre os diversos componentes para permitir vida, tal como nós conhecemos, é um objetivo da biologia sintética também, e do ponto de vista intelectual, se quiserem, pelo menos é muito importante. O que é que está em questão? E para terminar, espero não ter demorado demasiado tempo. O que é que está em questão? Agora, mais do ponto de vista... Eu não dizia do ponto de vista moral, mas do ponto de vista nem é bem aceitação, mas do ponto de vista de quais são os problemas que se podem colocar à humanidade pelo facto de continuar a procurar desenvolver esta perspectiva da biologia sintética. Eu não sou exaustivo, mas diria que existem problemas associados à biossegurança, biossegurança entendido como biosafety em inglês, o que tem a ver com perigosidade para a saúde, ou, se quiserem, inocuidade, ou maior ou menor inocuidade. Portanto, temos aqui problemas relacionados com a saúde. Se não tivermos cuidado, será que podemos produzir uma célula que eventualmente se liberte e que seja patogénica e que não exista nenhuma forma de controlar a sua patogenicidade? Será que conseguimos conter as células que criamos num ambiente restrito ou que, de repente, por razões várias, elas são libertadas no ambiente? E, sendo libertadas no ambiente, sendo organismos capazes de se autorreplicar, será que conseguimos... Elas libertam-se, será que conseguimos recuperá-las? Será que temos métodos depois para conseguir voltar... Pronto, houve um problema, por qualquer razão, houve uma libertação, e será que conseguimos voltar a reaver e a reter aquele organismo que não queremos ver liberto no ambiente? Isto são problemas de biossegurança. Outro tipo de biossegurança, que tem a ver, que em inglês se denomina biosecurity, tem a ver mais com a segurança dos Estados, com a segurança da sociedade, com a segurança da organização dos governos, etc. E tem muito a ver com... Está certo, bioterrorismo, com a possibilidade, com aquilo que em algumas publicações se fala de utilização dual do conhecimento e da tecnologia. Reparem, no entanto, que isto nada está restrito apenas à biologia sintética, é algo mais amplo, mas no caso da biologia sintética tem esta possibilidade. Okay? O terceiro aspecto tem a ver com a equidade no acesso aos produtos desta eventual tecnologia. Ou seja, que também se coloca, que é algo que também se coloca para muitos outros produtos, até produtos farmacêuticos de última geração. Seríamos nós capazes de, desenvolvendo esta tecnologia e dando esta tecnologia origem em produtos que são úteis, de alguma forma, sermos capazes de ter uma distribuição equitativa entre as diferentes sociedades. E, finalmente, uma questão mais, enfim, se calhar mais perto do religioso, é a questão que alguns se colocam, que a vida, sendo a vida um legado, vamos pôr, sacrossanto e amovível,
e amovível é muito discutível, por vários pontos de vista. Será que nós podemos, devemos tentar mexer nisto, ou seja, mexer na vida, arrogarmos ao direito de criarmos nós próprios uma vida para além da forma, agora vou usar a palavra que não devia usar, natural dessa vida se desenvolver e se propagar? Portanto, é mais uma questão que se coloca. E deixo-vos em aberto, não vou dar, como vos disse, não quero dar nenhuma resposta. E agradecer-vos a atenção. Obrigada, Pedro Fevereiro. Espero que, com as perguntas do nosso público, esteja interessado em responder. Pedro Fevereiro deixou-nos aqui uma série de questões que eu espero que vos tenham deixado a pensar. Nós vamos dar início ao debate e queria saber quem é o primeiro voluntário para uma pergunta. Temos uma pessoa lá em cima. Nós vamos recolher 3 perguntas e depois os oradores dão resposta. Eu pedia que se identificassem e, se quiserem dirigir a pergunta a um dos oradores, façam-no. Boa tarde, o meu nome é Ricardo Silva e esta pergunta é dirigida ao Pedro Fevereiro, precisamente esta última questão que ele colocou, que eu também coloco uma questão à sua questão. Ou seja, o que nós sempre fizemos na nossa existência não é fazer aquilo que questionou? Mais alguma pergunta? Pedro, não temos mais nenhuma pergunta, se quiser responder. Muito obrigado pela questão, porque ela vai de encontro a algo há algum sentimento que tenho relativamente à observação, enfim, como é que eu vou pôr isto desta maneira? Dos humanos como espécie. Nós tendemos a observar-nos como indivíduos e, sobretudo, como indivíduos sociais entre nós seres humanos. Mas temos muitos de nós... Temos não. Eu vou dizer isto de outra maneira porque estou a assumir que os outros pensam de uma determinada forma e eu não tenho a certeza se é verdade. Durante muito tempo eu próprio assumi-me apenas como um indivíduo no meio de outros indivíduos idênticos a mim. Mas, na realidade, começando a trabalhar em biologia e ganhando alguma experiência em biologia, comecei a perceber-me que, de um determinado ponto de vista, não deixamos de ser uma espécie biológica. E, como espécie biológica, a nossa sobrevivência depende em absoluto da interação que temos com as outras espécies. E essa interação, obviamente, tem vários sentidos, mas um deles é, seguramente, para sobrevivermos, temos que intervir sobre as outras espécies, modificando-as, de alguma forma, de forma a que não sejamos subjugados por elas. Existem várias histórias que podem ser contadas deste ponto de vista, e uma delas pode ser simplesmente pensar que algumas espécies bacterianas nós anulámos-la completamente para podermos sobreviver, para podermos não ter problemas com elas. Okay? E o nosso desidrato ainda é, provavelmente, fazer isso a outras espécies. Estou a pensar na malária, por exemplo. Se conseguíssemos virmos livres do vetor de uma vez por todas, do vetor não, do agente patogénico de uma vez por todas, nós falo-íamos de certeza. Okay? O que isto implica, claramente, é que, sim, efetivamente, estamos sistematicamente a interferir com as diferentes espécies para podermos, de alguma forma, sobreviver. Existem exemplos mais complexos. Por exemplo, as variedades vegetais de que nos alimentamos, todas elas são altamente modificadas relativamente àquilo que existia há 10.000 anos atrás. Basta-vos dizer, alguns de vós devem ter comido pipocas. Há 10.000 anos não podiam fazer pipocas porque não existia milho.
O milho existe porque nós existimos. E se nós deixarmos de existir, o que vai acontecer é que o milho desaparece. Está bem? E isto é apenas um exemplo. Podemos ir para as cenouras, é a mesma coisa. Podemos ir para as melancias, é a mesma coisa. Escolham. Podemos ir para o trigo, é a mesma coisa. O trigo é uma aberração da natureza. É um organismo hexaploide, portanto tem 3 vezes um genoma, e parte de plantas que tinham apenas um genoma. E fomos nós que fomos selecionando, até conseguir obter esta aberração que só vive porque nós vivemos. E, portanto, a resposta, de facto, é sim, nós sistematicamente, como espécie, para poder sobreviver, alteramos sistematicamente os organismos vivos que se encontram à nossa volta. Obrigada. Há mais alguma questão aqui no público? Ok, temos uma aqui. Boa noite. A minha questão também é para o Dr. Pedro Fevereiro. Estava interessada em saber como é que a molécula do DNA seria uma tripla cadeia, visto que o DNA é por complementariedade, que as bases se ligam, por exemplo, um A com um T, seriam 2 A's e um T. Não tem nada a ver com isso? Eu não posso responder a isso, não sei o suficiente. Eu não sei se... Na cadeia tripla não sei, mas, por exemplo, há já DNA com 6 bases nucleotídicas e já foi feita uma polimerase capaz de replicar esse DNA. Toda essa área de conhecimento chama-se xenobiologia, ou alien genetics, como os americanos gostam de lhe chamar, e a ideia é criar moléculas com a função semelhante ao DNA, mas completamente diferentes daquelas que existem no mundo natural. Portanto, se fizermos uma célula completamente sintética, com este mecanismo genético completamente novo, ele não vai interagir, mesmo que se solte na natureza, com as que já existem. Mas isto já está a ser feito. Não é ficção científica, é verdade. Qual é que seria a aplicação? Por exemplo, colonização de Marte. Ou então fazer, por exemplo, fábricas solares com estas moléculas, e se houvesse algum problema, ou o bioreator explodisse e fosse inundado o campo circundante, não haveria problema nenhum, porque eles não sobreviveriam, nem passariam, nem haveria transferência horizontal de genes para os organismos circundantes. Há pouco Pedro Fevereiro falava da utilização de silício em vez de carbono. Isto já é feito ou continua a ser ficção? Silício não conheço nada com silício. Conheço estas moléculas de DNA e, por exemplo, há uma molécula de DNA muito semelhante, mas em que a estrutura é peptídica, que é o PNA em vez do DNA. Pedro, ia acrescentar alguma coisa? Não, eu só ia acrescentar uma coisa que foi uma lembrança que eu tive, que tenho a única lembrança que eu acho que é importante daquele livro dos dinossauros, como é que se chama? O Parque Jurássico. E há só uma frase que eu me lembro sempre dela, porque eu acho que o resto é tudo demasiado ficcional, pelo menos do meu ponto de vista, que é: a vida encontra sempre um caminho. E isto para opor um bocadinho aquilo que disse a Paula, eu não creio, não acredito, vamos já pôr isto desta maneira, eu não acredito que a vida seja frágil. Portanto, o Alexandre Quintanilha costuma fazer esta dicotomia, as pessoas que pensam que a vida e os ecossistemas são essencialmente frágeis e as pessoas que pensam que são essencialmente resilientes e que, portanto, que suportam muito mais do que aquilo que nós pensamos. Eu estou convencido que se existirem problemas de libertação de novos organismos com novas características, que é muito provável que possam existir alguns problemas. Agora, eu não estou convencido que mesmo que se construa algo que tenha capacidade de se replicar, mesmo que por muito sintético que seja, que se for libertado no ambiente, que não consiga encontrar uma forma de subsistir. Isto é só para pôr um bocadinho em discussão esta questão de que vamos criar qualquer coisa que, se libertar no ambiente, morre.
sobretudo a nível tão simples como quando são células do tipo bacteriano, tenho muitas dúvidas que isso venha a acontecer. Não sei se a Paula quer... Todos os projetos de biologia sintética na União Europeia têm obrigatoriamente um capítulo de biossegurança. É obrigatório. Neste FP7 que tivemos, tínhamos um grupo só a trabalhar em biossegurança. E a ideia é exatamente essa. É, por exemplo, o nosso produto final. Imagino que que eu falei, esta cianobactéria já estava a produzir hidrogénio e nós íamos para bioreatores no exterior, até tanques abertos, por exemplo, etc. O que é que se tinha que fazer? Tínhamos que garantir que, se ele escapasse desse tanque, morria. Portanto, tivemos um grupo a trabalhar com isso. E a ideia era que puséssemos um pequeno problema nutricional à bactéria, ou seja, ela não conseguia produzir um determinado aminoácido, que era essencial para ela fabricar as suas proteínas, e nós fornecíamos-lhe sempre esse aminoácido externamente. Portanto, se a bactéria fosse libertada para o meio circundante, morria, porque não há esse aminoácido assim. Mas é como o Pedro diz, se calhar não há esse, há um parecido, se calhar ela ia para um sítio onde tinha uma bactéria que lhe fornecia esse aminoácido, ou que ela entrava em simbiose ou parasitismo e conseguia sobreviver. Nós não podemos prever tudo o que vai acontecer. José Matos, eu aproveito para lhe perguntar, porque há pouco dizia, mesmo sintético, tudo é natural. Mas aqui, quando falamos numa cadeia tripla, ou eventualmente na substituição do carbono por silício, aqui deixa de ser natural, não é? Mesmo que dizia que a natureza não fazia, mas era natural. Aqui deixamos de ter o natural. Bom, não sei se está a funcionar. Estão a ouvir, não? Normal. Espera aí. Estão a ouvir? Ainda não. Eu estou, mas se calhar não está. Se calhar não. Se quiser. Lá longe é que não. Tem um microfone. Todo feito sou eu. És tu. Está afónico. Tudo ok. Basta falar e vai começar. Ok. Ok, o que é natural? Eu vou fazer uma pergunta. Se eu puser uma prótese na anca artificial, deixa de ser natural? Ou ainda continua a ser natural? Se além da prótese na anca eu puser também dentes postiços, continua a ser natural ou não? Se eu fizer um capachinho, se eu fizer um implante de cabelo, deixa de ser natural ou não? Se, entretanto, faço um transplante de coração, ou seja, até que ponto é que se diz, ok, este indivíduo já não é tão natural? Portanto, eu acho que, de facto, temos que pensar no seguinte. Está mais que provado que, por variedíssimos trabalhos, que todos os cães descendem do lobo. Todos os cães vieram do lobo. Os homens, não por uma questão de sobrevivência, mas por uma questão estética, na maior parte dos casos, houve uns que resolveram fazer cruzamentos com lobos até atingir um grande Danois e outros fizeram a mesma coisa até atingir um Chihuahua. Porque uns achavam que tinha piada ter um cão grande e outros achavam que tinha que ter um cão pequeno. Muito provavelmente, sem esse esforço de recombinação e seleção, nenhum desses animais existiria. Existe um cereal que se chama o tritical, que é um cruzamento entre o trigo e o centeio. Provavelmente, se não fosse por ação humana, esse produto natural, é uma planta natural, não existiria. Provavelmente nunca teria existido. Portanto, na natureza nunca se teria cruzado para dar aquilo. Portanto, tudo o que nós temos em termos de variedades de plantas, em termos de raças de animais, e em Portugal temos raças que só existem em Portugal, em bovinos, cavalos, ovelhas, etc. Portanto, foram tudo por cruzamentos controlados para obter um determinado objetivo. Portanto, a pergunta, então e se eu inserir aqui qualquer coisa que não é orgânico e construo outro ser com uma parte que não... Isso é o que nós fazemos diariamente na medicina com transplantes de órgãos, mais tarde com transplantes de tecidos em cultura. Portanto, ninguém tem grandes dúvidas de que
os transplantes de órgãos um dia poderão ser feitos do nosso próprio material, em que eu vou construir um rim a partir de tecido meu e é esse que vai ser transplantado. Vai demorar tempo, mas vai chegar lá. Portanto, para evitar ter problema de rejeição de outras pessoas. Portanto, para mim, eu não consigo ter uma resposta para a partir de que momento é que, utilizando, para substituir um osso, eu uso uma prótese de ferro, é que deixa de ser natural. Para mim, o que nós tentamos fazer é a resolução de problemas. E, obviamente, que a resolução de problemas traz novos problemas. Só temos, neste momento, bactérias que são super resistentes a antibióticos, porque utilizámos durante décadas antibióticos. E, se calhar, também porque muitas vezes usámos-los mal. Muitas vezes os médicos bem dizem, toma a caixa até ao fim. E nós, ao fim de 4 dias, estamos bons, deixamos de tomar. E isso fez com que fizesse o surgimento destas bactérias super resistentes a antibióticos. Mas, quer dizer, o benefício dos milhões de pessoas que sobreviveram a infecções devido a antibióticos ao longo de todas estas décadas é muito superior à desvantagem agora de ter um problema crescido. Obviamente que tudo aquilo que se faz vai ter um impacto qualquer. E, em muitos casos, nós não conseguimos controlar. De certeza absoluta que, quando se fizeram os primeiros sprays, os CFCs, testaram se provocava alergias, se era tóxico, etc. E isso não há problema nenhum, à luz dos conhecimentos na altura. Décadas mais tarde, dizer, olha, afinal isto degradava a camada de ozono. Quem é que conseguiria prever um acontecimento desses? Portanto, há coisas que nós não podemos prever e, de facto, vão surgir novos problemas. Agora, é impossível pensar que vamos limitar o conhecimento, vamos limitar a inovação com o medo de que venha mais tarde surgir qualquer coisa. Portanto, o que nós temos feito até agora é resolver o problema e, se surgir problemas mais tarde, resolvemos quando eles vierem. Portanto, não há outra maneira de o fazer. Podemos prever à luz dos conhecimentos que temos hoje, mas é muito difícil dizer não se vai fazer determinada investigação, criar determinado conhecimento. Voltamos a passar aqui as perguntas para o público. Temos ali uma pergunta e ali outra. Aí também? Ok. Boa tarde, o meu nome é Carla Sousa. Eu queria perguntar, por exemplo, em relação aos cães ou aos gatos, que o ser humano criou, ou seja, a manipulação, quer seja feita em laboratório, quer seja feita sem ser em laboratório, é sempre manipulação, não é? Pode-se dizer que é toda natural, mas em relação à questão da ética, o ser humano criou várias raças de cães. Os cães de raça têm sempre problemas de imunidade, começam a ser, de certa forma, aberrações, entre aspas, não é? Se formos a um ponto extremo. E têm muitos problemas de saúde. Portanto, eu acho que a questão da manipulação, seja feita em laboratório ou não, pelo homem, é como outro instrumento, é como outra tecnologia. Pode ser usada para bem, pode ser usada para mal. E entra a questão da ética. Obrigada. Só um minuto. Vamos passar ali também a palavra àquele senhor aqui. Aqui, nessa fila, o senhor está de casaco verde, salvo erro, tem o braço no ar. Boa noite, muito obrigado. Sou Francisco Maurício e, antes de fazer a pergunta ao terceiro orador, Pedro Fevereiro, permita-me só dizer uma frase que li há tempos e que me tocou. A natureza demorou milhões de anos a modificar-se, a modificar geneticamente. O ser humano, em poucos milhares de anos, ou muito poucos, fez mais do que fez a natureza. Agora, a minha pergunta ao Pedro Fevereiro é o seguinte: porquê a base de silício em vez de carbono, uma vez que o carbono é orgânico e, além disso, até na eletrónica, na microeletrónica, se está a tentar substituir o silício por
por materiais orgânicos mais baratos, mais fáceis de produzir. Nós tínhamos aqui também outra questão. Gisela, atrás de ti. Boa tarde. Eu gostaria de saber se há fundamento para os receios que existem em relação ao consumo humano de alimentos provenientes de organismos geneticamente modificados. Vamos responder aqui à pergunta da Carla Sousa sobre a manipulação das raças. Não sei qual de vocês se sente melhor preparado. Posso falar? Bom, obviamente que há várias raças, no caso dos cães, há várias raças que têm problemas, que têm essencialmente não tanto a ver com o processo de cruzamento para obter uma determinada morfologia, mas tem essencialmente a ver com problemas de consanguinidade. Ou seja, para apressar o processo, muitas vezes, durante o processo, cruzaram-se animais aparentados. Irmãos com irmãs, primos com primas, etc. E, portanto, isso já se conhece, animais em cativeiro, etc., que normalmente dá mau resultado. Mas o objetivo sempre foi o de, por qualquer razão, e neste caso, em muitos casos foi por uma razão estética, mas noutros casos é por uma razão funcional, por exemplo, o desenvolvimento para cães pastores. Só muito brevemente uma questão interessante. Uma vez tive um investigador norte-americano pela Europa, pagaram-lhe, portanto o governo pagou durante um ano, para ele andar a viajar pela Europa, a analisar raças de cães pastores na Europa. Porquê? Porque eles queriam levar cães pastores europeus para os Estados Unidos para resolver com os coiotes aquilo que eles resolveram cá com os lobos. Os cães pastores eram essencialmente utilizados para afastar os lobos que vinham atacar os rebanhos. Nos Estados Unidos eles têm esses problemas com coiotes e matam qualquer coisa como 400 mil coiotes por ano para não terem aqueles prejuízos. Então eles achavam que aquilo era um bocado bárbaro, etc., se tivessem cães. Portanto, o que ele andou a fazer foi a ver que cães, pastores, raças, é que se adaptariam melhor aos rebanhos lá e à dimensão de lá. Portanto, nesse caso é muito funcional. Mas nós precisamos fazer isso. De facto, não precisamos, mas nós fazemos tanta coisa durante todo o dia que não precisamos. Quer dizer, nós, de facto, não precisamos de micro-ondas, mas dá um jeitão a aquecer aquilo rapidamente, mas, de facto, não precisaríamos. Mas, e depois tem mais uma radiação, aquilo que pode fazer? Aparentemente não, mas e se tivesse feito, de facto, nós vivemos muito como sociedade no intuito de resolver um problema agora e se daí vier algum prejuízo, vamos resolver depois. E é um facto que toda a tecnologia tem sempre riscos e tem sempre algumas desvantagens. Por exemplo, nos medicamentos que nós tomamos, está lá no papelinho a quantidade de efeitos secundários que aquilo pode ter, mas o benefício é tão superior que nós continuamos a tomar aquilo sabendo que pode dar náuseas, dores de cabeça, etc., mas resolve o problema que estamos a ter. Portanto, de facto, a nível das plantas é isso, quer dizer, o agricultor quer uma planta que produza maior quantidade. Eu tenho uma variedade de trigo que tem um grão muito grande e tenho outra variedade de trigo que tem uma espiga muito grande. E o que eu quero é uma variedade que tenha espiga grande e grão grosso. Eu vou cruzar aquilo e vou tentar selecionar e cruzando, até obter uma variedade que tenha as características. E depois vai-se descobrir que aquela variedade, afinal de contas, produz muito, mas precisa de muito mais água. Olha, amassada, agora a água é cara, portanto, eu vou ter que resolver os problemas depois, mas tem sido assim que se tem evoluído. O que está aqui a discutir são ferramentas diferentes para atingir esses objetivos. Agora, o princípio, se devemos atingir esses objetivos ou não, isso é uma questão que, como sociedade, nós temos que decidir. Agora, há uma coisa que nós temos que perceber, é que não é possível nós querermos galinhas que tenham uma vida boa, que tenham muito espaço para brincar, um galo para cada galinha, para ter equidade, vão comer onde querem, ter isto tudo, sejam muito felizes e, ao mesmo tempo, ter o frango no supermercado depenado numa embalagem a 1,5 €. Não é possível. Ou têm comida barata e eles têm que sofrer um bocado, ou eles têm uma vida boa, mas eu tenho que pagar 10 ou 15 € pelo frango.
Portanto, eu não estou a dizer o que é que está certo, estou a dizer que temos que ter essa percepção e decidir qual é o caminho que se quer. Eu vou aproveitar aqui a questão da Carla Sousa sobre a utilização, a boa ou má utilização que se faz de uma tecnologia ou de uma investigação, e perguntava aqui à Paula Tamagnini, os cientistas têm de obedecer a determinados códigos de ética, morais, e para manipularem e para criarem novas células, têm de obedecer a certos princípios. Gostava que discutisse um bocado isso. Os laboratórios que fazem biologia sintética estão todos registados. Estão todos registados. O MIT, Massachusetts Institute of Technology, tem a noção de todos os laboratórios que fazem biologia sintética. As partes de biologia sintética só são disseminadas pelos laboratórios que estão registados e que foram investigados. E agora, com o bioterrorismo, isso é particularmente aceso. Estamos todos registados e só disseminamos estas partes de biologia sintética entre os laboratórios que foram avaliados e que estão registados como laboratórios de biologia sintética. Não é fornecido, não se pode telefonar para lá e pedir partes e fazer. É claro que não se pode controlar tudo outra vez. E respondendo um bocadinho também à pergunta dos organismos geneticamente modificados. Eles são geneticamente modificados. Aquilo que comemos são geneticamente modificados. O que me está a falar é geneticamente modificado no laboratório. Isso assusta mais as pessoas, eu não sei porquê. Porque muitas vezes é muito controlado. Eu posso lhe dar um exemplo muito simples, que se calhar algumas pessoas não conhecem. Aqui há uns anos, em Inglaterra, fez-se um tomate que durava mais tempo nas prateleiras dos supermercados. Chamava-se tomate Flavor Saver, que durava mais tempo o sabor. E foi banido completamente devido à pressão de grupos ecologistas. Não havia nada sequer de novo nesse tomate. Simplesmente manipulando tudo que existia no tomate, conseguia que ele preservasse as suas características durante mais tempo e durasse mais tempo nas prateleiras dos supermercados. Prefere isso ou prefere comer tomate enlatado cheio de sal ou tomate congelado? Esse tomate era muito mais saudável e, por isso, simplesmente foi banido das prateleiras dos supermercados. Era preferível comprar um tomate fresco. E só porque foi produzido em laboratório não era bom. E houve muitos casos, principalmente na parte alimentar, assim. E depois também houve de tal maneira uma histeria em relação aos organismos geneticamente modificados que a investigação foi retirada aos laboratórios europeus. Nos Estados Unidos as empresas fizeram o que quiseram e se lhe apeteceu. Toda a soja que anda para aí no mercado, ou grande parte da soja que anda para aí no mercado, é transgénica. Porquê? Foi tudo deixado nas mãos das empresas. As universidades praticamente não puderam fazer a investigação e o controle que queriam. Porque quando estamos a falar de um organismo público, nós publicamos os nossos resultados, tudo isso é escrutinado, não quer dizer que não aconteçam casos esporádicos, mas tudo isso é escrutinado, é tudo visto, é tudo possível de ler, é possível ver como é que foi feito, é possível o público seguir. Pode não saber seguir ou não ter os conhecimentos necessários para seguir, mas é possível seguir e ver como é que é feito. Portanto, não há grande diferença entre manipular geneticamente de uma maneira aleatória, como tem sido feito nos campos, ou manipular no laboratório. E a biologia molecular ou a biologia sintética dá-nos possibilidades de fazer manipulações muito finas, muito cuidadosas e, por isso, com muito mais segurança, evitando, por exemplo, as aberrações dos cães de que a colega falava e outras coisas do género. Obrigada. Em relação à pergunta do Francisco Maurício sobre a utilização do silício para substituir o carbono. Bem, eu já me estou a crucificar quase por causa de ter lançado esta ideia do silício. Esta ideia do silício não é nova, inclusive existe já há muitos anos a possibilidade de, em algum sítio no universo, existir uma vida à base do silício. Eu não estou a dizer que o silício... Que a vida à base do silício seja mais ou menos vantajosa que a vida à base do carbono. E também deixem-me dizer uma coisa, nós só dizemos que o carbono é orgânico porque sabemos que ele existe nos organismos vivos. É apenas por isso que dizemos que é orgânico, não é por mais nada. Porque se em vez de carbono tivéssemos silício, dizíamos que o silício é que era orgânico. Portanto, esta questão dizemos que porque o carbono é que é orgânico. Não dizemos que é orgânico porque ele existe nos organismos. Mais nenhuma razão.
Portanto, a ideia do silício, não estou a dizer que é uma ideia vantajosa em relação ao carbono, só estou a dizer que poderia ser uma ideia que poderia ser perseguida pela biologia sintética. Foi a única coisa que eu disse relativamente ao silício. Agora, eu gostaria de dizer, de expressar opiniões relativamente às coisas que foram ditas pelas 3 pessoas que interviram. Relativamente à primeira pessoa, a pessoa disse qualquer coisa que os problemas éticos se levantam relativamente à aplicação do conhecimento. Não é só. A realidade é que nós sabemos que a construção, a procura e a construção do conhecimento também pode, essa pesquisa também pode levantar questões éticas. Aliás, o grande movimento da bioética iniciou-se precisamente pelo facto de se ter reconhecido que houve conhecimento que foi produzido de forma inaceitável. Estou a pensar, por exemplo, nos crimes que foram realizados durante a Segunda Guerra Mundial, na investigação que foi feita nos campos de concentração, etc., e na exposição que isso teve nos julgamentos de Nuremberg e nos códigos que se foram desenvolvidos a partir daí. Que nos mostra que, de facto, nós não podemos fazer qualquer coisa para conseguir obter conhecimento. Nem tudo vale para se obter conhecimento, por muito interessante que ele possa ser. E reparem que, só para acrescentar um bocadinho a isto, um dos conhecimentos que se procurou de forma ilícita foi saber qual era o tempo médio de sobrevivência de uma pessoa em água gelada. O conhecimento que resultou daí é muito importante. A maneira como ele foi obtido foi inaceitável. Porque, basicamente, agarrou-se em pessoas e obrigou-se as pessoas a serem sujeitas a esta situação, até morrerem, portanto, como se fossem, nem é como se fossem bichos, é como se fossem não pessoas. Vamos pôr isto desta maneira. Portanto, a forma como produzimos o conhecimento é questionável. O conhecimento em si, eu diria que eu tenho mais dificuldades em dizer se obtido o conhecimento e olhando só para o conhecimento como conhecimento, se existem questões éticas que se possam levantar. Com certeza que a aplicação desse conhecimento também levanta questões éticas. E, portanto, aqui na biologia sintética, nós podemos observar também o processo de um lado e do outro. Podemos observar se é eticamente relevante aquilo que está a ser feito para se obter o conhecimento e depois se é eticamente relevante aplicar esse conhecimento para determinados fins, ou para qualquer fim. A segunda coisa que eu queria dizer tem a ver com a natureza levou milhões de anos para chegar onde chegou hoje. Mas isto tem a ver com aquela referência que eu fiz quando estive a falar sobre a imutabilidade da vida. Será que cheguei a falar nisto ou pensei só? Não me lembro. De qualquer forma, a questão é, há uma ideia completamente errada de que a vida, no nosso tempo corrente, no tempo que conseguimos observar, que é imutável. Ou seja, que as estruturas que compõem as nossas células, que o DNA que nos compõe, é algo que está estático. Mas a realidade é completamente diferente. O que nós temos, felizmente, a maior parte dos organismos tem, é mecanismos que permitem corrigir sistematicamente todas as alterações que vão sendo introduzidas no DNA a cada momento. O que acontece também é que esses mecanismos de correção estão longe de ser perfeitos. E, portanto, sistematicamente se estão a acumular pequenas alterações que, em determinados momentos, por exemplo, para nós, se tornam dramáticas. Há muitos tipos de cancros que resultam simplesmente disto. E, infelizmente, nós ainda não conseguimos arranjar a forma de resolver isto. Disto do ponto de vista deste problema que é o cancro. Mas se estendermos isto a todos os organismos vivos, se calhar começamos a pensar de uma forma um bocadinho diferente relativamente àquilo que nós pensamos que é a gente não pode mexer porque isto é imutável. Porque a natureza produziu isto.
E, portanto, se nós alterarmos aqui 3 bases dentro do DNA, já estamos aqui a fazer sabe-se lá o quê. Era por isso que eu estava a falar, que me referia à sacrossanticidade da vida e que posso estender até à sacrossanticidade daquela entidade que é o DNA. A maneira como algumas pessoas endeusaram esta entidade DNA como sendo a base da vida, e recentemente até já se percebeu que se calhar não é o DNA, mas é o RNA, não é? Criou esta ideia de que a gente não lhe pode tocar. Quando, na verdade, ele está a ser sistematicamente tocado e sistematicamente alterado. Portanto, esta questão de dizer a vida levou milhões de anos até chegar aqui, isto é muito complicado, do meu ponto de vista, é muito complicado de gerir, porque a vida não está aqui. A vida está em movimento constante e está em constante mutação. E para nós isso não é tão sensível como espécie humana, se calhar, porque somos um organismo extremamente complexo, mas se formos a ver a nível destas células aqui, elas estão constantemente a modificar-se. Okay? Muito bem. A última coisa, eu disse que não queria falar sobre OGMs, mas vou dizer uma coisa, mas tenho que dizer. É assim, há alguma pessoa na sala que seja insulinodependente neste momento? Essa pessoa sobrevive porque existem OGMs. Está bem? Existe alguma pessoa que conheça alguém que tenha necessitado de hormona de crescimento humana por alguma razão? A pessoa que usou a hormona de crescimento humana usou-a porque existem OGMs. Existem pessoas que comem queijo nesta sala. A maior parte do queijo produzido industrialmente é produzido com enzimas recombinantes produzidas por OGMs. Agora a minha pergunta é, porquê que o raio do trigo, do milho, que é resistente ao inseto e que a gente come, é mau para a saúde? Digam-me. Pronto, já falei. Eu vou voltar a pegar... Não quero falar mais de OGMs. Nas raças dos cães e nos cães aberrações, porque cada um de nós tem o poder de escolher ou não comprar ou, de alguma forma, ter um cão que é aberração ou não. Portanto, cada um de nós tem o poder de decidir, e vou passar aqui novamente a bola aos José Matos, que poder tem a sociedade para decidir, para opinar, para influenciar a investigação que se faz, e nomeadamente a investigação que se faz em biologia sintética? Ora bom, obviamente tem enorme poder. Os grupos de opinião têm conseguido ou tentar que pare uma determinada linha de investigação, e no caso dos organismos modificados em plantas têm conseguido, desapareceram da Europa. Os investigadores, isto foi uma tecnologia que nasceu na Europa, e os investigadores foram todos para os Estados Unidos porque era impossível por cá, trabalharem cá, e isso foi muito por pressão de grupos de opinião. Mas, por outro lado, também há muita pressão para a investigação maior em determinadas áreas. Por exemplo, mais nos Estados Unidos até do que aqui, a investigação na luta contra o cancro tem milhões e milhões de dinheiro, porque existe anualmente uma contribuição voluntária das pessoas puramente para a investigação. As pessoas querem que aquilo continue, estimulam através do seu dinheiro. Portanto, obviamente que isso existe. Só para que não haja dúvidas, eu estou completamente de acordo com o Pedro de que para a obtenção do conhecimento não vale tudo. O que eu acho é que nada vale o parar a tentativa de obter conhecimento. Agora, o conhecimento é uma coisa muito vasta e determinadas áreas, obviamente, temos de ter um pensamento crítico sobre elas. E, na realidade, isso já existe e é para isso que se criam regras. Todos nós, se nós desenvolvermos um projeto de investigação que vamos apresentar à Fundação para a Ciência e Tecnologia para um projeto de investigação, e se esse projeto envolve experimentação animal, nós temos que apresentar isso, antigamente à Direção-Geral de Veterinária, agora de GAV, a dizer, olha, eu quero utilizar 5 ratos ou quero usar 2 coelhos para fazer esta experiência, e eles dizem sim ou não em função das condições em que eu estou a fazer. E para fazer tenho que respeitar
todas as regras estão estipuladas. Eu costumava dizer, quando estava num edifício em que na cave havia um biotério, ou seja, onde se trabalhava, fazia experiências com ratinhos, eu dizia que os ratos têm um investimento no seu bem-estar superior ao meu. A gaiola onde os ratos estavam era mais cara do que a cadeira onde eu me sentava. E eu não tinha ar-condicionado, rapava um frio e um calor durante o ano, mas os ratos tinham que estar sempre àquela temperatura, não pode ter nada que os provoque stress, porque isso estraga a experimentação e também tem a ver com o bem-estar animal. Portanto, existem regras muito claras na investigação sobre o que é possível fazer e o que não é possível fazer. E, portanto, aí estamos de acordo e, exatamente para essas regras, há uma contribuição social muito grande. Portanto, obviamente que o público tem maneira de influenciar o caminho para que leve a investigação, independentemente se isso se são boas escolhas ou não, mas tem esse poder, é um facto que o tem. Eu vou fazer mais duas questões, porque nós estamos mesmo a acabar o nosso tempo. Um dos pontos que não focamos aqui e que também é importante, e estávamos a falar de investigação e de como é que se faz avançar a investigação, quem a financia, e as patentes são uma forma de garantir também que a investigação avança. Eu queria perguntar, o que é que se pode, no caso da biologia sintética, o que é que se pode patentear? O organismo, a técnica ou ambos? O organismo não se pode patentear, mas pode-se patentear a técnica. Por exemplo, eu posso dizer, nós temos uma pré-patente neste momento, naquela cianobactéria nós descobrimos locais neutros no genoma. Locais neutros no genoma são locais onde nós podemos inserir os nossos módulos sintéticos sem estragar nada no genoma daquela célula, sem afetar a viabilidade, sem ter grandes interferências também do DNA na célula sobre aquilo que nós inserimos lá, etc. E não podemos patentear aqueles locais neutros. Nós podemos patentear o que vamos fazer com aqueles locais neutros, ou possíveis tecnologias que vamos desenvolver para aqueles locais neutros. Produzir isto ou aquilo ou aquilo outro, mas não podemos patentear o DNA, não podemos patentear o organismo, nem mesmo as nossas peças, porque também fazemos parte dessa rede de biologia sintética e estamos dispostos a dar e a receber peças de biologia sintética a outros laboratórios. Ok, obrigada. Uma última pergunta, Pedro Fevereiro. E como se dedica à informação, e eu também, e não podia deixar de fazer esta pergunta, qual o papel dos mídia para passarem esta mensagem ou para trabalharem estes assuntos com o público? Não sei se estou preparado para responder esta pergunta convenientemente. Eu tenho medo de falar sobre isto. Porque é assim, como já perceberam, eu tenho uma relação difícil com a questão dos organismos geneticamente modificados. E quero-vos pedir desculpa porque eu disse não falo mais, mas é um dos temas em que eu, se pudesse, falava, etc. Mas precisamente por isso é que estava a dizer que não queria falar, não é porque não tenho vontade de o fazer. E tenho imensa dificuldade em perceber qual é o papel, ou por outra, eu sei como gostaria que os órgãos de comunicação social agissem relativamente a este assunto e a outros do desenvolvimento das aplicações da biologia, vamos pôr isto de uma forma lata, e confronto-me com uma realidade, pelo menos com a realidade que eu percebo, que é muito diferente daquilo que eu desejaria. E a vários níveis. E eu vou só referir dois. Primeiro, eu gostaria que a comunicação social fosse muito mais aberta à divulgação de ciência, mas gostaria que essa divulgação não fosse feita de uma forma sensacionalista, do tipo, como nós vemos sistematicamente acontecer, investigador português descobriu qualquer coisa. Depois a gente começa a ler e depois vai ver o artigo onde essa descoberta, que afinal não é uma descoberta, é apenas uma possibilidade, foi feita,
E afinal o investigador português é apenas um membro de uma equipa muito vasta e que não é de facto o investigador português. É a equipa, que é uma equipa internacional onde o investigador português está envolvido. Gostava também que por vezes houvesse um maior esclarecimento de quem escreve as notícias relativamente à própria ciência que é produzida e àquilo que realmente está a acontecer em ciência. E muitas vezes, se calhar para tentar facilitar o reconhecimento, a compreensão pública, existe uma grande, não é deturpação porque não é a palavra correta, mas é uma facilitação exagerada da realidade ou daquilo que efetivamente está a acontecer em ciência. Portanto, para tentar responder à pergunta, eu gostaria, e estou a falar enfim, onde estou inserido, que é a sociedade portuguesa, gostaria que os órgãos de comunicação social tivessem mais possibilidade de explicar a ciência ao público em geral, que isso servisse para que o público em geral tivesse mais capacidade para intervir, como todos achamos que deve intervir, nas decisões que têm que ser tomadas muitas vezes, mas temo dizer que me sinto... qual é a palavra correta? Sinto pouco satisfeito, ou às vezes até defraudado, pela forma como a comunicação em geral trata os temas de ciência. Isto em geral, mas estou a dizer que em particular não existam situações em que não é assim, mas em geral é isso que acontece. Mas, também vou dizer outra coisa para chatear um bocadinho, que é, sinto muitas vezes que a comunicação social, e estou a falar daquela que conheço em Portugal, tem agendas. E em ciência nós não temos agendas. Ou não deveríamos ter agendas. O nosso código, o código do investigador não é um código de agenda. Ou não deveria ser um código de agenda. Devia ser um código de abertura e devia ser um código de constante questionamento. Ok? E o código de agenda, e a agenda, para mim, cria-me problemas em termos de informação. Porque, de uma forma ou de outra, enviesa a informação que, do meu ponto de vista, devia ser transmitida ao público em geral. Portanto, para concluir, acho que é muito que os órgãos de comunicação social são fundamentais para a transmissão do conhecimento, para a informação do público em geral sobre o conhecimento. Sinto-me pouco satisfeito, vou pôr desta maneira, com aquilo que atualmente se passa em Portugal. Tem muitas componentes, mas é isto aquilo que tenho para dizer. Eu diria que o reverso também é um bocadinho verdade. Os cientistas também têm alguma dificuldade em comunicar ciência. E só nos últimos anos é que se fala em comunicar a ciência, porque a nossa linguagem é um pouco hermética, é um pouco fechada e também, durante muito tempo, não queríamos estar a discutir os detalhes da nossa ciência com o público, porque achamos que o público não ia estar receptivo, não ia perceber, os jornalistas não sabiam o suficiente. Portanto, comunicar ciência também é uma arte, e é uma arte que deve ser também apoiada e incentivada na comunidade científica. Muito obrigada. Vou passar a palavra ao Dr. Lobo Antunes. Não se ouve. Não se está a ouvir. Não se ouve, João. E agora? Então eu gostava só de fazer 3 ou 4 pequenos comentários, porque é uma matéria que me interessa muito. A primeira coisa que eu gostava de dizer é que, de facto, esta ambição de dominar a natureza tem-se revelado ao longo dos séculos, desde a criação, nefasta. Nós não dominamos a natureza. O Pasteur dizia que o micróbio teria sempre a última palavra. E é verdade. Eu era um neurocirurgião em Nova Iorque, em 1981, quando aconteceram os casos de uma infecção cerebral por toxoplasmose, um bicho raro, e nós não sabíamos o que estava a acontecer. O que estava a acontecer era a SIDA. E a mesma coisa se passou com a epidemia do ébola e agora com o Zika. O mundo entrou em pânico. E, portanto, no tempo
começo da cita vivia-se aquilo em semelhança com a paz romana, falava-se na pax antibiótica, que os antibióticos tinham resolvido o problema. Mentira. As infecções hospitalares matam o que se farta. Esta é a primeira. O segundo conceito que é interessante é este, que o que é natural é bom. É assim, um slogan, como sabem. O que não é verdade, sempre. Porque há muitas coisas tóxicas na natureza. E outra falácia é que a evolução conduz ao aperfeiçoamento. De facto, se nós fôssemos o Criador e tivéssemos desenhado o corpo humano, provavelmente evitaríamos alguns erros crassos. Já pensaram, por exemplo, que não faz sentido nenhum ter o esófago ligado praticamente à traqueia? Apesar que há muita gente que morre engasgado. Estes são 2 tubos que deviam estar separados. Já pensaram, por exemplo, que esta coluna foi desenhada para andar a 4 patas? E nós andamos a 2 e o resultado, há muita gente que vive à custa disso. Já pensaram também que boa ideia foi aquela de colocar a próstata à volta da uretra? Era perfeitamente dispensável. E, portanto, e já agora outra, por exemplo, os seios perinasais. Os seios entopem, os seios infectam. Não faz sentido nenhum. Não está bem desenhado. A ventilação devia ser outra. Portanto, isto é um outro conceito que eu acho que é muito importante e que é preciso perceber. E, finalmente, porquê é que a ética se interessou por isto? O professor Pedro Fevereiro chamou a atenção que o primeiro avanço ético vem naturalmente do Código de Nuremberg. Tinha havido outros deslates e falou da experiência de mergulhar e porquê é que mergulhavam em água fria. A característica da ciência nazi é que era essencialmente pragmática. Havia uma pergunta. Em ciência tem que haver uma pergunta. A pergunta é como é que nós vamos proteger os nossos aviadores que caem no Mar do Norte? Como é que é possível garantir que podem sobreviver naquela água gelada? E foi por isso que eles se enfiaram naquela via. Depois, quando se produziram as primeiras bactérias geneticamente modificadas, o E. coli e outros, os cientistas, muito prudentemente, fizeram uma conferência famosa, chamada de Asilomar, em que pensaram assim, nós temos que, se calhar, estamos a criar bichos que não vão responder a antibióticos e que podem se revelar fatais. É preciso ter cuidado. Era, portanto, a ética prudencial. E foi pela primeira vez que a ética se meteu pelos domínios da biologia por esta razão simples. E depois, quando veio o genoma, também se criou, nessa altura, uma verba, uma percentagem do dinheiro investido no genoma, para aquilo que eu chamar o ELSI, Ethical, Legal, Social Implications. O que é que resulta desta informação? O que é que resulta da informação do genoma humano em termos de privacidade, em termos de acesso a estes dados, etc. Portanto, a ética aplicada às questões da biologia sintética é fundamentalmente uma ética prudencial, ou seja, estar entregue a laboratórios sérios, responsáveis, com boa supervisão e com uma preocupação, o que é que a gente está a fazer. E agora com a nova, com o gene editing, a edição genética, é a mesma coisa. Vai haver agora uma conferência, sei que já não houve, sobre este tema. E, portanto, há uma grande precaução. Nós estamos a mexer em coisas cujo poder nós não dominamos. E, de facto, como foi dito também, há saberes proibidos. Há saberes proibidos. Quer dizer, não nos convém nada que, por exemplo, a Coreia do Norte tenha arranjado uma maneira de modificar o vírus da varíola. Ou o Daesh, ou quem quiserem, e que rapidamente se torne uma arma fatal. Portanto, há essa preocupação. Mas esta biologia sintética, ao contrário do que disse o meu querido amigo e primo Pedro Fevereiro, é que os cientistas não têm agenda. Têm e muita. Porquê? Porque há vários tipos de investigação. Há a investigação feita no que nós chamávamos fundamental ou básica, e há a investigação industrial. E quem trabalha para a Monsanto, que, por exemplo, trabalha nas sementes geneticamente modificadas, tem a agenda da indústria para a qual trabalha, a qual responde aos acionistas, e cujo objetivo é o lucro. Aliás, o conceito da ciência aplicada e utilitária
já vem da época de ciência medieval. O Bacon falava da ciência fructífera, que dava frutos, e luminífera, que dava informação. Estamos a falar do finais do século XV, princípio do século XVI. E, portanto, quer dizer, isto é uma realidade. A nós preocupam-nos aqui outras questões, por exemplo, conflitos de interesse. O problema das patentes. Estavam a falar um pouco das patentes. Por exemplo, o Supremo Tribunal americano, há relativamente pouco tempo, decidiu contra as patentes de constituintes normais do corpo humano. Ou seja, o gene do BRCA. O BRCA é uma coisa que promove o cancro da mama, etc, etc. É um gene que modificado naturalmente no organismo e, portanto, a patente que havia no seu uso nos testes de diagnóstico foi eliminada, foi acabada, porque é um património, digamos, mundial, quer dizer, não vai patentear partes do meu corpo. E, finalmente, outra coisa muito interessante que o Sr. Professor disse, que diz respeito a nós não podemos construir órgãos de nós próprios. De facto, isso também está a mudar, porque com as células estaminais agora, em articulação com a bioengenharia, está-se a produzir produtos, infelizmente, por exemplo, uma traqueia artificial feita de células estaminais do corpo do paciente, mais, digamos que um suporte esquelético sintético, não deu bem um bom resultado. Mas substituir o músculo cardíaco, pelo menos parte do músculo cardíaco, eventualmente outros órgãos ocos que se possam desenhar, provavelmente é o futuro. Portanto, é outro campo que se abre na biologia sintética e na sua articulação, como aliás foi dito logo no princípio, que de facto se articula com campos muito variados. Portanto, isto de facto é uma promessa muito grande, fascinante. Agora, a ética tem que estar necessariamente vigilante, porque nós não queremos fundamentalmente fazer mal a nós próprios através destas novas técnicas, já que os fazemos através das técnicas naturais, habitualmente, o cigarro ou o álcool, como quiserem. Muito obrigado. Obrigada pela intervenção e certamente foi bastante esclarecedor e ajudou aqui a resumir uma série de coisas que foram abordadas aqui e as que não foram e que podiam lançar aqui tema para debate para o resto da noite, mas não temos o resto da noite. Este tema, a biologia sintética em si, também é um tema que vai merecer mais discussão. É uma área relativamente recente da ciência, embora use técnicas que já são antigas, biotecnologia, engenharia genética, eram técnicas já utilizadas. Aqui parecem lançar-se novas formas de fazer e outras coisas. Vimos que as potencialidades são bastantes, que é preciso estar atento ao que se vai fazer com isso, porque nem todos os meios justificam os fins, ou não se deve utilizar todas as formas para chegar ao conhecimento. Portanto, cabe-vos a vocês também estar atentos, estar informados e participarem sempre que puderem neste tipo de iniciativas e no que se faz em investigação, não só no nosso país, mas que se vai fazendo pelo mundo. Muito obrigada pela vossa participação. Permitam-me, por favor, a interrupção, apenas para, mais uma vez, em nome do Pavilhão do Conhecimento da Ciência Viva, agradecer aos nossos oradores. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa disponibilidade e simpatia. Obrigado a todos vocês por terem vindo. E eu queria apenas terminar com uma pequena informação. Não se esqueçam que no próximo mês, na última quinta-feira, teremos um novo tema aqui em discussão. Vai ser sobre a ética da vacinação infantil. Está bem? Muitos de vocês, com certeza, estarão interessados, muitos jovens, provavelmente pais de filhos. Só para resumir, uma pequena brincadeira que nós fizemos lá fora. Pelo menos quem chegou um pouco mais cedo teve a oportunidade de escolher um tipo de milho que gostaria de provar. Tínhamos 3 opções, ou pelo menos 3 placas. Uma dizia biológico, outro dizia tradicional e outro dizia transgénico. Imaginem qual é a tigela que está mais vazia. E eu pergunto-vos, depois de saírem daqui hoje, tomariam a mesma opção? Não precisam responder, podem depois ficar a pensar e discutir lá fora. Mas também para vos dizer
que foi uma pequenina mentira, em antecipação ao dia 1 de Abril. Portanto, na realidade o que vocês têm é exatamente o mesmo tipo de milho. Portanto, houve alguém que me disse, este é mais doce. É exatamente o mesmo tipo de milho, exatamente do mesmo balde de pipocas que nós comprámos ali no continente. Passa a publicidade, está bem? Mas a ideia era essa mesma, era pôr-vos a pensar se perante estas hipóteses escolheriam exatamente qual seria o método que vocês escolheriam. Está bem? Os resultados relativamente ao pequeno inquérito que aqui o colega Lionel também vos foi fazendo estão lá fora. Convido-vos também a espreitar, embora obviamente estes resultados estão enviesados, porque senão vocês não estariam aqui hoje. Serão completamente diferentes de se fizéssemos na rua, numa área comercial, por exemplo. Ok? Mesmo assim, é interessante perceber que aquelas cruzinhas que vocês veem no lado esquerdo, que estão em menor número, mas representam pessoas que ainda assim têm algum receio relativamente a esta temática. Ok? E eu não estou a dizer com isto que esse receio não seja fundamentado, ou que é mais ou menos fundamentado. Mas quero dizer que é importante perceber que estas pessoas que vieram cá hoje ouvir falar sobre biologia sintética não são as pessoas que já estão totalmente abertas ao tema e disponíveis para receber mais informação, mas que à partida já o aceitam, está bem? Muito obrigada, mais uma vez. Obrigada.